Olá, pessoal. Hoje a gente vai fazer um gráfico de superfície, e eu trouxe essa figura que vocês estão vendo na tela para que vocês tenham ideia do que vai ser feito para quem não conhece. Então, aqui a gente tem a parte do gráfico 3D, né? E aqui embaixo é a parte do gráfico de superfície. Nós vamos fazer esse gráfico de baixo. Observe que existe uma diferença nas cores. As cores mais quentes, o vermelho aqui, por exemplo, indicam uma posição mais alta no valor do Z, né, desse eixo. E as cores mais frias, o azul, o lilás, elas indicam os valores mais baixos. Então aqui a gente tem regiões de máximo valores e aqui regiões de mínimos valores. E então, através dessas cores, a gente consegue, né, só olhando o gráfico de baixo, que é bem prático, identificar essas regiões. Tá ok? Bem, nesse primeiro caso, nesse primeiro exemplo que eu vou passar para vocês, eu vou estar ilustrando um resultado de uma função, tá? Então, para fazer um gráfico daquela forma como a gente viu, eu vou criar uma nova matriz. A nova matriz, ela tem valores de x e y. Na verdade, o x representa aqui as linhas e o y representa as colunas, ou ao contrário. Vamos ver aqui. Primeiro eu vou colocar informações nessa matriz, tá? E isso eu vou usar de uma função que eu escolhi. Antes de mais nada, vou colocar as dimensões. Aqui, ó. X são as colunas, tá? E o Y são as linhas. Então eu vou colocar 101 colunas, foi uma escolha minha, e 101 linhas. O primeiro valor do x vai ser 0 e do y, e o último vai ser 10. E do y vai ser 0 também, o primeiro e o último vai ser 10, certo? Então, e ele vai espalhar por essas linhas e colunas. Muito bem. Agora eu vou colocar os valores. Nesse caso, eu vou usar uma função, que aqui no caso vai ser o número da linha, vezes seno do valor do x, menos y, ou j vezes cosseno do valor do y. Tá? Aplico, e ele nos deu um conjunto de dados para que a gente possa aprender a gerar esse gráfico de superfície. Tá? Superfície de contorno. Aqui em cima, nas colunas, eu tenho os números das colunas e aqui eu tenho o número das linhas. Eu tenho uma opção, né, já que eles representam x, y, para mostrar esses valores de x, y. Então, aqui vocês podem ver, começa no 0, né, e como eu tinha mencionado, ele vai até o 10. Então, ele fez de 0.1 em 0.1. E o mesmo acontece no caso das linhas, vai de 0 até 10. São 101 linhas, 101 colunas, tá certo? Bom, marcando aqui, agora eu posso gerar o gráfico. Eu vou escolher essa de contorno. Pode ter alguma situação, hoje as revistas imprimem tudo, apresentam tudo colorido, mas pode ter situações que a gente queira preto e branco. Mas a gente vai trabalhar com essa colorida, tá? Então é esse o gráfico desses dados que foram gerados. Reparem que, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, eu vou tirar essas opções aqui, aqui tem essa display caching, tirar isso daqui, e tem aonde, eu acho que no gráfico, split mode, tirando esse split mode on, tá? Bom, o que nós temos de fato? Então, essas são regiões onde, né, a função que está ali na tabela são valores menores, e em vermelho são os valores maiores. Vocês podem perceber aqui, né, começa na menos 150, pelo menos indicando os valores que ela assumiu, tá? E vai subindo até 200.
certo? Então, eu tenho essa representação, eu tenho dessa forma. O que a gente vai fazer agora é trabalhar um pouco mais com isso. Então, vamos lá. A primeira coisa, eu vou trabalhar nos níveis de cores. Né? Eu vou trabalhar, veja só, eu tenho essa parte de níveis, né, que eles separam com as cores, e aqui eu tenho essa função de encontrar mínimo e máximo. Então, mínimo e máximo dos valores do Z, tá? Dos valores que estão naquela tabela. E quando eu clico, ele encontra esses valores, tá? Então, veja só, eu vou puxar um pouquinho para cá, eu vou aplicar. Você vê que muda um pouco, tá? Eu vou fazer algumas mudanças aqui exatamente para vocês perceberem as diferenças. Número de levels, olha só, eu vou colocar 2 levels, não, 4, tá? Olha o que acontece, tem menos cores, tá? Não há problema nenhum nisso, mas podem esconder informações importantes. A outra opção seria colocar mais levels, sei lá, vamos colocar 20, tá? Aí ele coloca vários níveis, certo? Então, inclusive, ele deixou até dessas cores assim. Mas eu vou deixar, eu acho que 8 fica legal, até pelo propósito que eu estou querendo daqui a pouco, tá? As cores, aqui eu posso, né, mexer com isso. Vamos experimentar colocar essa opção aqui, tá? Então, aí ele volta naquela forma como estava antes, tá? E eu simplesmente cliquei aqui e coloquei, né, essa opção aqui, certo? Bom, percebo que tem várias opções. Aqui a gente tem essas linhas. Eu posso, de repente, esconder as linhas, tá? Ver como vai ficar. Olha só, ele perde essas linhas de contorno, né? Aí vai muito do gosto de cada um, né? Vou voltar as linhas. E, inclusive, com essas linhas, aqui eu tenho a opção de escolher como que eu quero essas linhas, tá? Então, vamos dizer que eu quero linhas mais grossas e, no caso, tracejadas, tá? Eu posso representar dessa forma. Aí vai do gosto também de quem está fazendo, certo? Eu não mudei ele. Acho que vou mudar. Posso deixar bem fininha e sólida. Tá ok? E aqui tem a parte de labels. Labels é até interessante, porque aqui a gente não tem o eixo do Z, então eu não tenho ideia. Bom, apesar de que está aqui, está mostrando, tá? Então, mas eu posso colocar também labels no gráfico, colocar os valores no gráfico. Vamos fazer para alguns casos aqui. Vou marcar aqui todos, para colocar labels, para colocar os valores. Aqui. Aplico. E ele coloca esses valores. Vamos arrumar, porque está bem estranho aqui. Diminuir um pouco o valor, colocar com fundo branco, ó, tá? Isso ajuda a visualizar com cores, né? E vou colocar também em casa decimal aqui, né? Pode ficar mais interessante, tá certo? Então, assim, eu consigo colocar mais ou menos os valores. Lembra que as regiões mais quentes, né, vermelho, são valores maiores, tá aqui, né, do lado. E as regiões mais frias, você tem ideia que menos 97, você percebe que aqui ele, né, já foi mais um pouquinho, e essas regiões são mais com valores maiores, tá? Então essa é uma ideia, uma possibilidade. Outra coisa, vamos ver aqui, por exemplo, eu posso inverter esse
né, essa opção. Então, como são valores maiores, podem ficar aqui. É óbvio que eu posso também aumentar aqui. E tem tudo mais, né? Tem toda a questão de arrumar os eixos, né? E fazer outras opções para esse gráfico, certo? Então, basicamente, essa ideia, né? De gerar esse gráfico. No caso, nós usamos uma função que eu criei. É óbvio que se você tiver outra função, você pode fazer também e experimentar e ver como que fica. Tá legal? Então, no próximo vídeo eu coloco para vocês como a gente pega informações já de um arquivo, né, e faz um gráfico dessa forma, de superfície de contorno. Falou!